A gente tem uma força inacreditável dentro, capaz de realizar qualquer sonho que a gente realmente acreditar. Mas então, por que tanta gente fica parada na vida sem chegar a lugar nenhum? Culpa da falta de oportunidade, do sistema, de azar mesmo? Ou será que a trava está na nossa cabeça, numa espécie de sabotagem interna? Se você se reconhece nessa história, sabe aquela sensação de ficar enrolando, adiando tudo, se achando incapaz, preso na zona de conforto? Esse texto é para você. Vou te mostrar 3 jeitos simples e poderosos de quebrar esse ciclo, inspirados nas ideias do Napoleon Hill, um mestre da autoajuda que a gente devia ter estudado na escola. E no final, um desafio de 7 dias para você colocar a mão na massa. Vamos lá! Quantas vezes você deixou de ir atrás do que queria simplesmente por comodismo? Quantas desculpas esfarrapadas você inventou para se esconder da sua própria insegurança, do medo de encarar o desafio? Eu mereço um descanso. Hoje não tá com a minha vibe. Ainda não tô pronto. Essas frases, aparentemente inofensivas, são veneno puro. Elas criam uma ilusão de segurança enquanto te afastam devagarinho dos seus objetivos. A verdadeira fraqueza mental é essa autossabotagem silenciosa, esse abismo entre o que você deveria fazer e o que você deixa de fazer. Esse abismo cresce, vira rotina e depois identidade. Até você acreditar que não é capaz, que as coisas não são para você, que não tem talento. Mentira. Napoleon Hill já dizia: seu pior inimigo é a preguiça que mora dentro de você, a voz que prefere o conforto fácil em vez do desafio. Essa voz não grita, ela sussurra. E essa sutileza é o perigo, porque você não percebe que está se afogando aos poucos. Você adia o despertador mesmo com compromissos, procrastina aquele projeto crucial, passa horas no celular em vez de ler um livro. Cada pequena escolha que você faz é um voto na sua própria derrota. E o pior, ninguém vai te salvar. Não existe super-herói, nem pai, nem mãe, nem fada madrinha. Ou você cria sua própria força mental, ou fica assistindo a vida passar. Mentes fortes não nascem de berço de ouro, elas não se acomodam na facilidade. Elas acham ótimo quando as coisas ficam difíceis, porque isso significa que estão no caminho certo. A dificuldade vira bússola. Duvida do seu poder? Pense em Thomas Edison, o cara que inventou a lâmpada. Ele falhou milhares de vezes. A maioria desiste na 3ª tentativa. Mas Edison dizia: eu não falhei. Eu descobri 10.000 maneiras de como não fazer. Essa mentalidade é tudo. Ele escolheu o desconforto de tentar de novo, enquanto todo mundo o teria entendido se ele tivesse desistido. Essa força não é privilégio de gênios. Ela está ao alcance de quem está disposto a sentir a dor do crescimento. Sim, dói. Mas a dor do arrependimento por anos perdidos dói muito mais. A dor de ver os outros realizando os seus sonhos, sabendo que você também poderia, mas preferiu a zona de conforto. A ciência comprova. Pesquisas mostram que pessoas com autocontrole e resiliência são mais bem-sucedidas do que os simplesmente talentosos. Não é a inteligência, mas a capacidade de se conhecer e se controlar. O próprio Napoleon Hill, contratado por Andrew Carnegie para entrevistar grandes nomes do sucesso, passou mais de 20 anos escrevendo "Pense e enriqueça" sem ganhar um centavo. Imagine, 2 décadas de trabalho, sendo chamado de sonhador, louco, sem grana. Mas ele persistiu, porque ele entendeu. O mundo só muda quando a gente muda a nossa cabeça. Aquela raiva que você sente pode ser um sinal de que sua mente quer acordar, quer se libertar. Chega de mimimi, chega de esperar o momento perfeito. O momento perfeito é agora. A hora de se livrar dessa fraqueza mental é quando você se olha no espelho e admite que a preguiça te derrotou. Quer vencer? Endureça o jogo. Não contra o mundo, contra você mesmo.
Quem quer resultado não negocia com a fraqueza. Age. Por que tantas pessoas inteligentes e bem-intencionadas não progridem? Porque vivem sem foco. Acordam, fazem o básico, apagam incêndios, seguem a rotina e se sentem exaustas sem ter avançado. É o que Napoleon Hill chamava de movimento improdutivo, uma estagnação perigosa. Você pode estar ocupado, mas sem rumo. Onde você quer estar daqui a 3 anos? Não adianta falar ganhando mais, de feliz, melhor. Isso é vago demais. Uma mente forte precisa de direção, não de desejos nebulosos. Hill dizia, o sucesso começa com clareza de propósito. Ele observou em Edison, Ford, Carnegie, um objetivo definido, vívido, específico. Não um sonho, uma missão. Sem um objetivo claro, você entrega sua vida para o acaso. E o que o acaso faz? Te joga para os cantos, te deixa no automático, repetindo os mesmos dias, meses, anos. Acorda, trabalha, paga as contas, espera o fim de semana. A vida passa. Napoleon Hill dizia, se você não escreve seus objetivos, eles não existem. Parece simples, mas é a chave. As pessoas complicam, buscam técnicas mirabolantes e ignoram o básico. Seu cérebro precisa de um norte. Definindo claramente o que você quer, seu cérebro vai começar a filtrar oportunidades que antes você não percebia. Você vai enxergar caminhos que estavam invisíveis. Henry Ford tinha uma visão clara, quase uma obsessão. Queria o mundo sobre rodas. Numa época em que carro era item de luxo, ele ousou imaginar um futuro onde todo trabalhador teria seu próprio carro. Ridículo para muitos, mas não para ele. Ele não improvisava, ele sabia aonde queria chegar. O como ele ia descobrir depois. Ponto crucial, você não precisa de todas as respostas, mas de direção. Muitos dizem, não sei o que quero. Normal. Mas a falta de clareza não pode ser eterna. Se você não sabe o que quer, descubra, reflita, experimente, escreva, desenhe. Volte para o que te move, te frustra ou te enche de orgulho. Não aceite a névoa como estado permanente. A névoa é confortável, te protege da frustração, mas impede o sucesso. Existe uma armadilha. Às vezes parece que você está avançando, mas na verdade está andando em círculos. Por quê? Sua energia está dispersa. Você quer empreender e estabilidade, crescer, mas não abrir mão do conforto. Quer resultados sem mudanças reais. Tudo trava. Hill comparava isso a um raio solar numa lupa. Disperso, nada acontece. Concentrado, incendeia. Isso vale para quem está com dificuldades financeiras. Muitos reclamam de dinheiro, mas não têm um plano. Dizem que querem liberdade financeira, mas sem ideia de quanto precisam, de como gerar essa renda ou quais habilidades desenvolver. Impossível construir prosperidade sem rumo. Dinheiro é consequência de clareza, foco e ação. A ciência comprova. Pesquisas mostram que quem escreve e revisa seus objetivos com frequência tem 30 a 40% mais chances de alcançá-los do que quem só pensa neles. Neurologia pura. Clareza gera engajamento emocional e engajamento gera ação. Vontade sem direção é frustração. A falta de clareza te deixa vulnerável à manipulação. Sem saber aonde quer chegar, qualquer caminho parece válido. Você se coloca nas mãos dos outros, chefes, governos, relacionamentos que ditam seu destino. Vira peça de um jogo sem saber as regras. Depois se pergunta por que está infeliz, cansado, perdido. Napoleon Hill passou por isso. Antes de inspirar milhões, ele viveu crises, incertezas e pobreza extrema. Depois de anos de trabalho, ele passou por momentos tão difíceis que pensou em desistir. Foi aí que ele fez o que sempre recomendava. Silenciou-se e escreveu exatamente o que queria alcançar, por quê e o que estava disposto a fazer. Mudou tudo, reconfigurou sua mente e voltou com força total. Talvez seja isso que você precisa.
um papel em branco. Um momento de brutal honestidade consigo mesmo. Escreva: o que eu quero de verdade? Especifique. Coloque data, números, o porquê. Repita diariamente até que isso vire parte de você. Sem clareza, você vive na inércia. Com clareza, com propósito. Uma mente com propósito não se deixa dominar pela preguiça, pelas distrações ou pelas desculpas. Ela simplesmente segue em frente. A maioria tem uma ideia errada do que é força mental. Acha que é nascer corajoso, confiante, invencível. Mas a verdadeira força é construída quando tudo dá errado, quando você falha, é humilhado, criticado, rejeitado. E mesmo assim, escolhe continuar. Essa força surge do atrito, da dor e da decisão de não parar mesmo que tudo grite para desistir. Resiliência inquebrável, como Hill denominava. Ninguém está imune a quedas. Planeje, prepare-se, visualize. A vida vai te testar e não vai te perguntar se você está pronto. Vai te golpear, forte. O que vai definir seu destino não será o golpe, mas o que você faz depois da queda. Pessoas fracas veem o fracasso como o fim. Fortes veem como uma etapa. Fracos dizem: não era para mim. Fortes perguntam: o que posso aprender com isso? Napoleon Hill foi categórico. A adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente. Mas essa semente só floresce para quem continua cavando, mesmo em terra seca. Thomas Edison tentou milhares de vezes antes da lâmpada. Milhares. Não 5, nem 50. Cada uma, para muitos, seria um motivo para desistir. Mas ele tinha algo que a maioria não cultiva: resiliência mental. Ele via a falha como um desvio, não como o fim. Quantas vezes você parou porque os resultados não vieram na velocidade que esperava? Começou uma dieta e desistiu na segunda semana. Criou um canal no YouTube e desanimou com a falta de visualizações. Fez um curso e desistiu porque ficou difícil. Muitos vivem assim, tentando, parando e parando no mesmo lugar, porque acham que se está difícil, não era para ser. Mas é o contrário. A dificuldade é o termômetro do crescimento. O desconforto indica que você está se superando. Resiliência não é resistir por um tempo e ceder. É continuar, sem apoio, sem reconhecimento, sem energia. É não permitir que a dor determine seu próximo passo. O incrível, a ciência comprova que essa força pode ser desenvolvida. Estudos mostram que quem treina sua resiliência emocional lida melhor com o fracasso, sofre menos com ansiedade e tem mais sucesso profissional e pessoal. Não é dom, é prática. Como desenvolver essa força? Primeiro, pare de se identificar com seus fracassos. Você não é o erro, o negócio que não deu certo, a crítica recebida. Você é a resposta que você escolhe dar. Segundo, reinterprete as situações difíceis como treinamento. Tudo que te desafia te prepara para algo maior. Se você não aguenta agora, não vai estar pronto depois. Concluiu sua obra, publicou e impactou milhões, porque ele não deixou que as dificuldades definissem seu destino. Isso vale para você. Cada vez que você se levanta após uma queda, fica mais forte, preparado, consciente da sua capacidade. Pessoas fortes sentem dor, choram, quebram, mas continuam, porque entenderam que não há crescimento sem pressão. Cada fracasso é um convite para subir um degrau. A vida não é perfeita, mas deve ser enfrentada. Uma história pouco conhecida sobre Napoleon Hill. Em determinado momento da vida, após anos dedicados à obra que seria Pense e Enriqueça, Hill foi perseguido por forças políticas e econômicas que queriam silenciá-lo. Já estava falido, com sérios problemas pessoais, e teve que se esconder com a família. Imagine, ter um sonho, investir anos, estar perto da realização e ser forçado ao exílio. Qualquer um desistiria. Mas ele não só não desistiu, como voltou mais forte.
Você não ficará mentalmente forte enquanto desistir de si mesmo ao primeiro obstáculo. Então, da próxima vez que algo der errado, e dará, lembre-se, a dor é temporária, mas o arrependimento de desistir durará a vida inteira. Não fuja do desconforto, corra em direção a ele. Ao continuar, mesmo quando seria mais fácil parar, você não só supera um desafio, mas constrói uma versão mais poderosa de si. Pode ter o melhor plano, intenção e vontade, mas sem ação, nada muda. Napoleon Hill disse: a ação é o ponto de separação entre sonhadores e realizadores. A grande diferença entre quem alcança resultados e quem só imagina uma vida melhor é simples. Um age, o outro espera. A maioria não falha por falta de conhecimento, mas por falta de movimento. Esperam o momento perfeito, mais dinheiro, mais segurança, aprovação, mas enquanto esperam, a vida e as oportunidades passam. Por que isso acontece? Porque agir exige coragem. E a complacência mental, algo sutil, tentará te impedir. Ela não diz, não faça nada, mas pensa mais um pouco. Agora não é o momento. Espera a segunda. E você acredita. Passa um dia, uma semana, um mês e o ano acaba. Aquele projeto, curso, mudança de vida continuam onde estavam. Na intenção. O mais cruel, você se sente ocupado. A complacência te dá pequenas tarefas para te enganar. Responder e-mails, organizar pastas, assistir vídeos motivacionais, sem tocar no essencial. A frustração vem. Você sente que se esforça, mas nada acontece. Claro, você está em movimento, mas não em progresso. Muitos vivem ocupados, sem sair do lugar. Napoleon Hill explicava isso brilhantemente. Muitas pessoas se preparam para agir, mas nunca agem. Esperam mais confiança, mais clareza, mais tempo, mas a clareza vem com o movimento, a confiança com o risco. O tempo nunca é perfeito, nunca. Mentes fortes entendem isso, sabem que o momento de agir é quando a ideia surge, quando o desejo acende, quando a intuição grita. Pois se não agir rápido, seu cérebro vai sabotar, vai levantar 1000 razões para adiar. Por quê? Porque agir é sair do controle, e o cérebro odeia perder o controle. Quer segurança, conforto, previsibilidade. Mas a vida que você deseja não está do lado da segurança. Steve Jobs é um exemplo. Ele não esperou terminar a faculdade. Agia com base numa visão que poucos viam. Enquanto outros queriam estabilidade, ele queria impacto. Não tinha garantias, mas impulso. E esse impulso foi mais valioso que qualquer diploma. Pense em quantas pessoas têm ideias incríveis e deixam tudo morrer por falta de ação. A diferença entre um bilionário visionário e alguém que apenas sonha é simples. Um age, o outro espera. Não se trata de agir impulsivamente, mas de desenvolver o hábito de se mover, mesmo com medo, sem garantias. O ato de agir fortalece sua mente, pois você se ensina que não depende de emoções perfeitas para se movimentar. Isso cria uma identidade de quem faz, resolve, executa. Uma pesquisa impressionante da Harvard Business School. Pessoas que tomam decisões rápidas, mesmo imperfeitas, têm mais chances de alto sucesso do que quem analisa demais. A ação gera feedback, e feedback gera aprendizado. A estagnação não ensina nada. Há um momento em que você perceberá que perde mais por não agir do que por agir e falhar. Ao hesitar, você envia uma mensagem ao subconsciente dizendo: não confio em mim. Essa mensagem se acumula, até que você duvide de si antes mesmo de tentar. E quando a dúvida vira hábito, o fracasso se torna destino. Napoleon Hill vivenciou isso. Após anos estudando grandes gênios, ele travava na prática. Ficou anos com o manuscrito de Pense e Enriqueça na gaveta, inseguro sobre a aceitação da sua obra. A vida dele virou de cabeça para baixo, um turbilhão de problemas. Mas um dia, ele simplesmente decidiu: chega.
Sem grana, sem padrinhos, sem garantia nenhuma de que ia dar certo, ele partiu para a ação. E essa aposta, essa coragem, mudou não só a vida dele, mas a de milhares de outras pessoas. A gente não precisa de tudo mastigado para começar. Comece com o que você tem. Um vídeo amador pode abrir portas inesperadas. Um e-mail pode ser o pontapé inicial para uma nova fase. Uma conversa sincera pode salvar um relacionamento que parecia perdido. Mas tudo isso só acontece se você se mexer. Se a preguiça mental te disser para esperar, para adiar, para achar que amanhã será mais fácil, ignore. Levanta dessa cadeira, fala o que precisa ser dito. Comece agora. Porque no fim das contas, a vida não premia quem está mais preparado, mas quem tem a ousadia de se jogar na água mesmo sem saber nadar. A verdadeira força está em agir apesar do medo. O medo passa, mas o arrependimento, esse fica grudado. Pare de se acomodar. Essa é a chave. Quando você fortalece a sua mente, tudo muda. As coisas ficam claras, a ação flui, a resistência some. Você finalmente se torna quem você sempre foi capaz de ser. Se você chegou até aqui e esse vídeo fez sentido para você, então já está pronto para o próximo passo. O vídeo que vai aparecer na tela agora vai te levar ainda mais longe nessa jornada de autoconhecimento e crescimento. Clica aí e vamos em frente. Você só precisa ser um pouquinho melhor do que era ontem, e isso começa com esse próximo clique. Valeu por estar aqui e nos vemos no próximo vídeo.